Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Eita. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Nós estamos mais um dia. E vocês lembram o livro que nós estamos estudando? Qual que é o livro, gente? Qual que é o livro? Jesus não é o que você pensa. E nós temos aprendido. Estou tentando abrir um negocinho aqui, mas não irá nos atrapalhar, se Deus quiser. Jesus não é o que você pensa. E hoje nós vamos falar do capítulo 7, primeira parte. Tá? Como podemos conhecer Jesus? Como podemos conhecer Jesus? Parte 1. E gostaria primeiro de passar para os irmãos. Deixa eu ligar aqui. O objetivo geral aí da nossa aula, tá? E nós aprenderemos que conhecer Jesus vai além de informação. Conhecer Jesus é relacionamento real e transformador com o Salvador. Amém? Nós temos buscado, conhecer a Jesus, mas que essa forma e esse conhecer Jesus não seja apenas intelectual. Obrigado, Danila. Não seja apenas algo material, na nossa mente, mas que seja relacionamento real com o nosso Salvador. Amém? Eu gostaria primeiramente de orar com os irmãos, para que o Senhor abra os nossos corações, nosso entendimento, e que Ele nos abençoe neste dia. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos juntos. Eu creio, Senhor, como a gente sempre tem orado ao Senhor, tem falado contigo, que é o Senhor que nos trouxe nesta manhã mais uma vez, Senhor, para te louvar, Senhor, te render honras e glórias, e que esta aula, Senhor, este momento de comunhão, seja somente para isso, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor continue se revelando a nós, Senhor, através da tua santa palavra, Pai. Abra os nossos corações, a nossa mente, abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Abençoa a vida daqueles irmãos que estão em casa, que o Senhor continue também abençoando eles, que o Senhor tire toda a distração, que nós possamos te louvar, te engrandecer, Pai, através desta aula, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, conhecer Jesus vai além de informação, é um relacionamento real e transformador com o Salvador. E aí eu coloquei nesse primeiro texto bíblico que se encontra lá em João 17:3, que o autor também nos apresenta, no capítulo 7. E está escrito: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E é interessante, meus irmãos, que este texto nos leva a uma reflexão. Você pode estar seguindo um Jesus que nunca existiu. Já parou para pensar nessa pequena frase? Tem muito significado. Que nós vamos ver que os judeus naquela época, o povo de Israel, estava nesse sentimento aí, dentro dessa frase, tá? Você pode estar vivendo e estar seguindo, um Jesus que nunca existiu. E que impacto essa frase
ela pode trazer na nossa vida e no nosso cotidiano. Um desses impactos que o autor já coloca para nós no livro, tá? São as crises de fé, tá? E o que elas nos ensinam a respeito de Jesus? O que essas crises de fé nos ensinam a respeito de Jesus? De onde surge uma crise de fé? Por que passamos por crises de fé? Alguém já teve? E você pode estar vivendo agora, né, neste momento. E o autor também nos alerta, né? Você pode estar vivendo uma crise de fé nesse momento. Ou você pode ter abandonado a sua fé em Jesus por circunstâncias, por medo, por uma visão errada de quem é Jesus para você. Eu gostaria de te ouvir. O que as crises de fé podem nos ensinar a respeito de Jesus? Ou, eu diria, né, o que elas podem ensinar a respeito de nós mesmos, né? Irmão Eliseu. Eu tive uma crise de fé muito grande e eu fiquei mais de 10 anos afastado da igreja. Na verdade, não era que, no meu modo de pensar, não era que Cristo não era do jeito que eu gostaria que ele fosse, ou que eu pensava que ele fosse. O que aconteceu lá naquela época foi que alguma parte da igreja agiu de uma forma que eu achei que não deveria acontecer dentro de uma igreja. E isso me pegou assim, eu era adolescente, jovem, já pré-jovem, e aí as coisas aconteceram de uma forma que eu achei que não deviam acontecer dentro de uma igreja. E quando a gente vai amadurecendo, a gente entende que a igreja é composta de pessoas que são falhas iguais a mim. Sim. Mas isso demorou mais de 10 anos para eu entender. E eu fiquei longe da igreja por bastante tempo. Eu não caí no mundo para falar assim, bom, eu nunca bebi, agora eu vou beber e vou encher a cara. Eu não era desse jeito, graças a Deus por isso. Mas, por outro lado, eu fiquei longe da fé. Eu abandonei de fato a fé. Não foi que eu me afastei da igreja e fiquei com Deus. De fato, eu abandonei tudo. Até que eu amadurecesse e pudesse voltar. E tentar conversar com uma pessoa que está nessa situação, mostrar para ela que ela está errada, é muito difícil. Porque eu entendo que eu sou uma pessoa extremamente difícil. Então, nesse caso aí, eu não aceitava a conversa a esse respeito. Então, né, por você ver irmãos na igreja, né, tomando certas atitudes, te levou, né, esse afastamento, né? Mas também diz um pouquinho como nós somos, né? Às vezes a gente olha para o homem, né, mas deveríamos estar olhando para Deus, né? Mas interessante, irmão. Danilo. Eu acho que uma das principais, né, formas aí de crise de fé é talvez a não resposta da forma que a gente quer, né? Então a gente ora para Deus, Senhor, me dá um emprego bom. Aí não chega emprego bom, chega aquele mais ou menos. Mas Deus não está me ouvindo? Aí o carro quebra, o celular quebra, aí não sei o que acontece. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, e a gente não entende isso. A gente quer que seja bate pronto ali, a gente quer que aconteça, que seja da nossa forma, no nosso tempo, e não é. E acho que essa é uma das principais crises de fé que acontecem, né? Eu vivi uma aqui, né? Alguns irmãos mais antigos se lembram que teve uma época que a gente parou de vir aqui para a igreja, né? E estava acontecendo muito, né, com as pessoas que eu convivo, mais com elas do que comigo. E eu pude entender e estar do outro lado, falando, gente, a gente não pode desanimar, a gente não pode parar de ir na igreja, porque a igreja é um momento de comunhão, um momento de adoração, um momento que a gente aprende mais de Deus. Então, foi muito interessante não ter um momento de crise de fé, mas ajudar as pessoas que tiveram uma crise de fé, exatamente pelo que o Eliseu falou. Coisas que acontecem na igreja, coisas que são faladas que chateiam a gente, né? Mas foi o que o Eliseu falou, a igreja é um bando de pecador que se junta aí para poder adorar o único Deus, né? Então, é bem isso mesmo que o Eliseu trouxe pra gente. Verdade.
Só para descontrair um pouquinho. O eletricista ele tem essas crises, porque assim, a gente pede um servicinho, né? Aí essa semana passada apareceu um serviço de elétrica num salão lá de cabeleireiro. Fui indicado, glória a Deus, obrigado Senhor. Quando eu fui, eu quase me arrependi de ter pedido ao Senhor para porque estava uma confusão, aquela fiação lá. Mas, né, muitas vezes nós pedimos, e através também das respostas que o Senhor nos dá, nós nos abalamos, porque não esperávamos aquela resposta, né? Deu para entender? Pedimos uma resposta, aí o Senhor dá. Falei, não, mas não é essa que eu quero não, Senhor. Vou ficar triste, vou ficar amargurado, né? Vou ficar com o coração apertado, porque não era essa a resposta. E o autor ele nos traz uma passagem bíblica que nos explica, vai nos ajudar, vai nos iluminar, né, nessa manhã, a respeito dessas crises e o porquê que nós sentimos, tá? Lucas 24, e nós vamos a partir do verso 13, eu gostaria que algum irmão lesse Lucas 24, 13 e 14. Lucas 24, 13 e 14. Mateus, tá por aí? Qualquer coisa, se alguém estiver na live lá comentando alguma coisa, você dá um toque para mim? Obrigado. Lucas 24, versículo 13 ao 14. E é o começo do relato dos discípulos, né? No caminho de Emaús. Vamos lá. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiram para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Beleza. Então, o irmão leu aí numa versão um pouquinho mais antiga, né? Mas seriam 11 quilômetros, né? De Jerusalém. Essa é a minha preferida. 60 estádios, né? Caramba, não sei nem a medição lá da... Cerca de 12 quilômetros. Cerca de 12 quilômetros. Aí, ó. Glória a Deus. Mas eu tirei um trechinho do texto para explicar o que o autor nos apresenta, né? Que ele fala assim, ó, esses 2 discípulos estão decepcionados com Deus. Eles se sentem traídos pelo Senhor. Estão angustiados, frustrados, arrebentados por dentro. Eles sentem que Deus não cumpriu suas promessas, porque aquilo que esperavam não aconteceu. Seus corações estavam cheios de sonhos que se tornaram pesadelos. O dia virou noite. A esperança se tornou depressão. Olha o que esses 2 discípulos estão vivendo, né? Esses 2 seguidores de Jesus estão vivendo exatamente isso. Frustração, angústia, exatamente no dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. A passagem vai falar que naquele mesmo dia, né, após a ressurreição, começo do versículo 24, vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E a partir do versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Meus irmãos, não seria um dia ruim para eles estarem se sentindo tristes, angustiados? Não seria podia ser qualquer outro dia, né? Poderia até ser quando Jesus foi crucificado, por exemplo. Mas não, no dia que Jesus ressuscitou, eles estão lá no caminho de Emaús, voltando para sua aldeia, tristes e angustiados. E nós vamos saber, esse é o ponto, né? Mas por que eles não tinham?
Nós vamos saber daqui a pouquinho. Não tinha, irmã, não tinha um WhatsApp naquela hora, né? Naquele tempo. Não tinha o feed lá, né, do Instagram, qualquer coisa aparece. Mas beleza. Peguem essa informação, tá? No dia que Jesus ressuscitou, eles estão sentindo tudo aquilo que, aquela visão de Jesus, né? E a gente tem que ver esse contexto, o que eles entendiam, o que eles tinham percebido, estavam enxergando quem era Jesus. Perfeito. Então, eles estão em crise porque tem uma falsa ideia a respeito de quem Jesus é. Olha ali, ó, as crises de fé são causadas por uma concepção, uma expectativa errada sobre Deus. E algum irmão abra em Lucas 24, a gente vai ficar nesse texto aí, no versículo 21, por favor. Lucas 24, 21. Leidiane. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha aí. Olha quem eles estavam esperando que Jesus fosse. O libertador, né, aquele que ia tirar as correntes, né, do povo. Eles iriam ser libertos daquele jugo, né? E eles traziam também aquela visão, né, de Moisés, por exemplo, certo? Que foi chamado para o quê? Libertar o povo do Egito. Nós pensávamos, né, o versículo 21, e nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Eles esperavam que Jesus fosse esse libertador, né? Quebrou as correntes, ele vai nos tirar daqui, ele vai colocar Israel sobre todas as outras nações do mundo, nós seremos vitoriosos, né? Uma ideia errada sobre Jesus levará você a viver expectativas frustradas, decepção atrás de decepção, porque esse Deus, e olha o tamanhozinho do Deus que eu coloquei ali, porque foi proposital, né? Esse Deus criado à sua imagem, né? A minha imagem, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus que a Bíblia nos diz, não é o Jesus que a Bíblia nos diz. E olha que interessante, né? A gente, na outra igreja, nós tínhamos com os jovens também, tinha um quadro lá que se chamava Trocando as Lentes. O Felipe aí estava encabeçando esse projeto aí, o pastor Felipe. Então, nós tínhamos esse projeto, Trocando as Lentes, né, com os jovens. E é interessante porque, quando é que eu não uso óculos, mas quem usa aí, você pega um grau aí diferente do que você usa, né, ou mais fraco, ou mais forte, você enxerga assim, né, eu acho, né, a minha visão é boa até então. Mas, quando você que precisa de óculos, né, esquece em casa, ou é para leitura, você enxerga assim, tudo embaçado. Essa era a lente, tá? Através da qual aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus, olhavam para ele, né? A multidão que gritou o nome de Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém, declarando louvores, né? Montado num jumentinho, vocês lembram? Foi a mesma que depois de uma semana, né, estava gritando o nome de Barrabás, quando Pilatos falou, vocês decidem aí,
quem é que se parece, né, com quem vocês esperam? Quem é que se parece com um libertador, com aquele guerreiro político que vocês esperam? É Jesus ou é Barrabás? Barrabás, Barrabás. Né? Então, se tivesse alguém lá, oxe, mas com Instagram lá, com WhatsApp, ó. Há uma semana atrás, vocês estavam gritando o nome de Jesus, que ele iria, né, suprir as suas expectativas, que ele iria fazer com que Israel sobressaísse sobre todas as nações. Era aquele guerreiro e libertador que viria com espada, né? Mas não, eles gritam o nome de Barrabás, porque é o que se parecia mais com seus desejos, com as suas necessidades. Não, é ele. Pelo que eu entendo, pelo que eu sei, quem é Jesus, pela lei, porque o que a lei me fala, é esse cara aqui, que tem uma articulação política, né, ele é contra o governo, e ele bate de frente, mas não. Nós criamos uma divindade que existe para satisfazer-nos, né? Para realizar nossos sonhos, para nos fazer felizes. E é engraçado porque esses dois seguidores, né, eles estavam, né, vamos dizer assim, representando o que o povo ali sentia mesmo, né? Estavam todos tristes, cabisbaixos, porque pensavam que Jesus era aquele que era segundo o coração deles, né? Não a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então esse Deus é apenas um meio, tá? Esse Deus que nós criamos, ele é apenas um meio para a nossa satisfação, para a nossa felicidade, para tudo que queremos, tá? E quando esse falso Deus não satisfaz os desejos do nosso coração, nós ficamos frustrados, decepcionados e nos sentimos traídos. Quem já se sentiu assim? Eu vou confessar, eu já me senti assim, tá? Caramba, meu. Estou precisando disso e Deus não me dá, né? E aí, a gente acaba culpando a Jesus, como eles fizeram, né? Mas por falha nossa, por uma visão errada e pelas lentes erradas a qual nós estamos olhando para Jesus, que nos é revelado na Bíblia, tá? Então aqueles discípulos, eles estavam decepcionados, eles tinham essa imagem errada, essa ideia errada de Jesus, acreditando que ele existia apenas para realizar, né, aquilo que eles esperavam, seus desejos. E aí o que acontece? Jesus, ele mostrou que o amor dele, né, e que ele era maior do que todas as expectativas humanas, né, e que sua missão vai além do que eles imaginavam. Jesus mostrou e eles ficaram frustrados por isso, porque Jesus não correspondeu ao que eles imaginavam, suas ideias. E o autor continua, ele nos mostra os perigos dessas ideias erradas sobre Jesus e nos apresenta três perigos, né, de ter essa ideia, essa visão errada sobre Jesus. E a primeira, nós vamos ver lá no versículo 13, tá? Capítulo 24, versículo 13, eu vou ler com os irmãos. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então,
o texto ele relata e começa, né, com a seguinte frase: naquele mesmo dia. E nós já comentamos aqui, que dia que era aquele? Que dia que era aquele? Né? Domingo da ressurreição. No mesmo dia que Jesus havia saído da tumba, os discípulos estavam saindo de Jerusalém. Então, primeiro perigo que essa ideia errada de Jesus nos traz, tá? É a direção errada. Ele nos conduz, essa ideia errada sobre Jesus, nos conduz a uma direção errada. Eles estavam tristes, amargurados, deixando tudo para trás. Não sabiam da ressurreição, só da morte de Jesus. Estavam desatualizados. Olha aí de novo. Se tivesse um WhatsApp naquele dia, né? Volta que Jesus ressuscitou, né? Ele fala, não, é fake news, né? Mas eles não sabiam da ressurreição, só sabiam da morte. É por causa dessa visão errada de Jesus, né? Eles estavam com aquele sentimento: Jesus seria levantado como rei triunfante, mas ele foi erguido numa cruz, né? Então a fé no Jesus errado levará você à direção errada, a decisões erradas, a uma vida que não é a vida que Deus veio para lhe oferecer. A fé no Jesus errado levará você a tomar decisões erradas. Levará você a não obter as bênçãos de Jesus verdadeiro, né? Ah, não, esse Jesus aí não é quem eu espero, não. Eles imaginavam que Jesus fraco, né? Depois que eles passaram aquele tempo com Jesus. Não, ele é muito fraco para o que nós precisamos, né? Ah, não, ele não bate de frente com o governo. Cadê a montaria? Cadê a cavalaria dele? Cadê o exército? Né? Não, ele é muito fraco para mim, para o que eu preciso, né? Então, meus irmãos, se atentem nisso. A fé no Jesus errado nos leva à direção oposta de quem é Jesus. E hoje em dia não tem sido diferente, né? De outra forma, né? Mas a fé errada no verdadeiro Jesus, né? É o Jesus que eu determino, é o Jesus que eu declaro, é the King, the of, é tanto Jesus the aí, king, né? the of, the power, the man, the best. E arrastando muita gente. Incrível como isso. E é engraçado, porque assim, o nosso Deus, ele é poderoso, ele é rei, ele é o melhor. Não, estou traduzindo. Mas, Jesus, ele vai falar, né, mais pra frente: meu, vocês são tolos, né? Vocês não leem na palavra de Deus que primeiro é preciso que eu sofra, né? Que eu leve os seus pecados, para que depois eu venha em glória, né? Mas muito boa colocação, irmão. Isso que o Ronald falou é bem interessante, né? Porque o Jesus, ele permanece o mesmo, né? Ele é o único, sempre foi, sempre será. Agora, a forma de ensinamento sobre o Jesus que está totalmente deturpada, né? A gente encontra na Bíblia, né? O povo perecerá por falta de conhecimento. Exatamente isso, né? O Jesus, ele continua o mesmo. Agora, a forma de ensino, as doutrinas, tudo aquilo que é passado, aí que faz a diferença no Jesus, né? Então, nós conseguimos isso daí também com o discernimento que vem do Senhor, né? Do Espírito Santo. Então, discernimento espiritual é muito importante. Aí às vezes você dá de cara com pessoas que estão dentro de outras igrejas e fala assim: ah, mas o meu Jesus, a minha fé
melhor que a sua. Eu sou mais abençoado porque eu estou nessa igreja. A minha fé e o meu Jesus são melhores, né? E não tem nada a ver com isso, né? Aí você dá de frente com situações que você fala assim, putz. Aí você começa a refletir, nossa, será que essa pessoa está certa ou eu estou certa? Putz, será que a minha fé é verdadeira? Né? E por aí vai. Aí você acaba se questionando. Aí se você não tem esse conhecimento, você vai só ladeira abaixo. Né? Aí você começa a se questionar. É difícil, viu? É difícil conviver. É muito mais fácil, eu vejo assim, é muito mais fácil você mostrar a sua fé para um incrédulo das coisas que ele acredita fisicamente, que, não, isso não é possível. Aí você fala assim, é possível? Você verbalizar, você crer no Cristo que você serve, e você ter fé, continuar tendo fé naquilo que Ele pode fazer, o impossível acontecer, uma pessoa totalmente culta, do intelecto superior ao seu, do que você bater de frente com uma pessoa que serve outra igreja, está ali conhecendo da palavra, aí a pessoa fica te afrontando. Mas o meu Jesus, pipipi. Aí você fala assim, Jesus, me dá 5 minutos. Né? Aí você fala assim, Jesus, eu só queria um dia bom, sem esses alecrins dourados que aparecem no meio do caminho. Aí você entra em conflito, né? Aí dependendo da situação que você está, do local que você está, você acaba se calando, né? Para não entrar em conflito com a pessoa, né? Então, porque às vezes você não está no mesmo entendimento que ela. A partir de hoje você não vai ter mais dificuldade com isso. Não, mas eu não tenho. Porque assim, ó, a minha fé foi abalada em determinados momentos, não pela situação financeira, não porque eu não queria, mas era porque eu via que Deus estava transformando a minha fé. É uma coisa muito, muito particular minha, né? Então, o mundo está acabando, a partilheira está caindo, e você fala assim, eu ouvi isso de um pregador uma vez. Você está dentro da igreja, não é para você ser... Seu irmão não vai ser espelho. Quem é seu espelho é Cristo. O navio está afundando, você tem que olhar para Cristo. Depois que eu ouvi isso, querida, acabou. Então, aquela fé que você tinha era fraca, e agora você tem uma fé no Jesus verdadeiro. Amém? Amém. Então, isso que você falou é muito interessante, porque, a pessoa está te afrontando, só que você tem a fé no Jesus verdadeiro, né? A fé que você tinha errada sobre Jesus, a visão que você tinha, eu creio que foi Jesus que abalou mesmo, mas Ele te deu uma fé verdadeira, né, no Cristo verdadeiro, e agora você é mais forte, né? Nós somos mais fortes no sentido de ter a consciência e a questão, né, que eu falei no começo. Não é só a informação, mas o relacionamento com Jesus tem que ser transformado também, né? Eu creio que foi. A Ana trouxe essa questão, né? Discussão não tem muito o que falar. É só ler a Bíblia, acabou. Contra fatos não há argumentos, né? Mas isso que ela falou sobre o debate, né? No sábado retrasado, eu estava lá na rua, era um sábado de manhã. Eu estava lavando o carro lá tal, e estava esperando a Dani pra gente poder sair. Ela estava arrumando o Léo, alguma coisa assim, se arrumando, terminando. Aí começou a encostar uns carros assim no final da minha rua, e começou a descer a galera toda bem vestida, assim, tal. Eu falei, quer ver que é testemunha de Jeová, véio? Eles vão me catar aqui. Eu vou ter que dar uma aula, eu vou ter que catar eles, eu que vou ter que dar uma bibliada neles, né? Mas eu fiquei quietinho lá, né? Fiquei quietinho na minha lá, tal. Eles foram vindo de porta em porta, e eu falei, Dani, mandei no mensagem pra ela no WhatsApp, falei, desce logo, que as testemunhas vão vir aqui, não vai dar bom, não.
Aí fui passando, tal, aí um pessoal foi passando, foi desviando de mim assim, tal. Aí tinha um outro que estava acompanhando eles de carro, assim, né? Aí eles falaram, ó, pega aquele menino lá. Aí o pessoal voltou três homens. Falar comigo. Você entendeu? Menino de barba já, né, barbudo. Aí foram falar comigo, você já ouviu falar de Deus? Aí eu falei assim, ó, já ouvi falar e Jesus é meu salvador. Falei pra dar aquela cutucada mesmo assim. Você já conhece então, né? Falei, já conheço já, obrigado, viu? Deus abençoe. É isso, entendeu? Já era. Amém. Então, meus irmãos, deixa eu voltar aqui. Então, essas ideias erradas, né, elas podem nos afastar nos levar a direções erradas e decisões erradas, né? Segundo ponto, tá? Um segundo perigo que essa ideia errada sobre Jesus pode nos trazer, tá? Pode nos causar. Lucas 24, 15 e 16. Alguém lê pra gente. Lucas 24, 15 e 16. Primeira ideia errada. Ele nos leva a direções erradas, a decisões erradas, certo? E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos, enquanto trocavam ideias e discutiam. O próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha aí. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, né? Então, a segunda ideia, ó, uma ideia errada sobre Jesus nos impede de reconhecê-lo. Enquanto os dois discípulos caminhavam para longe de Jerusalém, e essa é uma nota importante que o autor nos traz, Jesus foi ao encontro deles no tempo de crise e de decepção. Só que eles colocaram o quê? Aquela lente escura, sabe, a transition, e no sol ele escurece. Eles colocaram aquela lente escura e muitas vezes nós colocamos e nos impede, né, de ter uma interpretação correta a respeito de Deus, nos impede de perceber e experimentar a sua presença. Muitas vezes Jesus está falando conosco, nós estamos lá batendo a cabeça na parede, Jesus está falando com a gente, está do nosso lado. Não, dá licença aqui, né? Continua lá. Né? Continua lá dando murro em ponta de faca, né, que a gente fala. Continua teimando, porque nós estamos com essas lentes escuras dos nossos olhos, não conseguimos experimentar a presença dele, não conseguimos perceber a presença dele em nossa vida, no nosso cotidiano. E olha que engraçado, Jesus não nos abandona, somos nós que abandonamos ele, e nós vemos isso nessa passagem, né, que os discípulos saíram de Jerusalém, voltaram para sua rotina. Nós não percebemos porque nós estamos ocupados demais, distraídos, né, com as nossas falsas ideias sobre ele. Nós mergulhamos a nossa compreensão falha nesse Jesus pequenininho, e isso nos impede de enxergar o verdadeiro Jesus que vive conosco todos os dias. Jesus, ele é um Deus presente, não é um Deus que criou o mundo e se afastou de nós, não. Só que, novamente, nós estamos olhando para Jesus com essas lentes embaçadas, com essas lentes no grau errado,
Ainda não estou precisando, mas você que precisa, irmão, use o grau certo. E nós, né, como cristãos, devemos usar as lentes, que é a palavra de Deus, que nos mostra o verdadeiro Jesus claro, um Jesus límpido, né? E sabe aquele vidro limpinho lá, sem mancha de dedo? Tem uns produtos aí que prometem, né? Ó, não mancha. Aquele espelho que você olha e fala, meu, que vidro bonito, né? Que vidro limpo. Não. Olha lá, irmão. Nossa, como eu sou feio, hein? Mas tá dando para ver tudo. Mas, irmão, a Lidiane, então, mas que você olhe para Jesus com essas lentes, tá? Boas e saudáveis para os seus olhos. Minha irmã, Lidiane. Ainda nesse assunto, mas voltando um pouco na crise de fé, eu nasci em berço evangélico, né? Então, a Bíblia, tudo ali para mim sempre foi muito comum na minha casa. E eu tive um exemplo muito forte de alguém que seguia Jesus, orava todo dia e não sei o quê. E eu percebi que eu colocava essa pessoa da minha família como Jesus e não o próprio Jesus. Então, quando eu ia fazer alguma coisa de errado, eu pensava, o que essa pessoa vai pensar de mim, não o que Jesus vai pensar de mim. E quando eu estava na minha adolescência, essa pessoa teve uma crise de fé. E nessa crise de fé da pessoa caiu o meu mundo, né? Então, eu já estava na adolescência, com aquele monte de coisa na cabeça. E aí, eu tive uma crise de fé porque a pessoa teve uma crise de fé, né? E foi nesse momento em que eu percebi quem era Jesus. Que, na verdade, eu colocava todas as expectativas de quem era Jesus em uma pessoa. E aí, eu olhei para Cristo, de fato, ali nesse momento. E é muito doido, porque você não percebe que você faz isso. Porque quando a pessoa cai, você olha e você fala, lascou, né? Para onde eu vou agora? E aí, quando você vê quem é Jesus de fato, muda tudo. Então, na adolescência eu tive isso e eu não sabia quem era de fato Cristo. Então, foi um momento de trocar as minhas lentes aí na adolescência. Amém. E é legal que assim, ó, é interessante, legal não é, mas é interessante que nós, como humanos falhas que nós somos, né, nós culpamos a Jesus, né, por diversas situações, e é isso. Não, é Jesus que não está cumprindo a promessa dele na minha vida, né? É Jesus que me esqueceu, é Jesus que não ressuscitou. Foi o pensamento daqueles discípulos, né? Por essa ideia errada sobre ele, levaram ele a se afastar da cidade onde estava acontecendo, né, aquele milagre. E o autor ele vai dizer que naquele momento, né, Jerusalém ali ele era o centro do universo, onde Deus estava cumprindo o propósito, né, de Jesus ter vindo à Terra. E aqueles dois discípulos estavam longe dessa novidade de vida, longe dessa visão de quem Jesus era realmente, né? Então, uma ideia errada sobre Jesus impede que nós o reconheçamos e o reconheçamos, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas dificuldades, porque Jesus também ele está conosco em nosso momento mais cruel, né, da nossa vida. O Jesus verdadeiro, ele está conosco. O Jesus falso aí que nós criamos, com certeza ele não vai estar lá. Ele não vai estar lá para te socorrer, ele não vai estar lá para te livrar. O Jesus falso, ele não vai estar lá. Mas o Jesus verdadeiro, ele sempre está conosco. Amém? E nós vemos também que uma ideia errada sobre Jesus produz desânimo e decepção. Acompanhe comigo lá no versículo 17. Vai dizer assim, ó:
ele lhes perguntou: sobre que estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Jesus, ele percebe, eu também tirei essa partezinha aqui do livro, que Jesus, ele percebe que estão tristes e abatidos. Ele vem para contar essa novidade que pode trazer ânimo ao coração deles. Mas né, não é tão fácil assim, né? Primeiro Jesus ele vai dar aquela instigada, né? E aí ele vai perguntar: o que vocês estão discutindo, o que vocês estão conversando enquanto caminham, com esses rostos tristes, né? Com essa cabeça baixa aí, chutando a pedrinha lá, sabe quando você está assim, ó? E ali provavelmente havia muitas pedras, né, no meio do caminho. E aí, versículo 18, meus irmãos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Você não tem WhatsApp, você não tem um jornal, não está lendo jornal, né? E aí Jesus, de uma forma irônica e bem como Jesus gostava de fazer, né? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Essas coisas, né? E aí eles começam, né? Havia um homem conhecido, e aí aqui a gente vai dar uma parafraseada, né? Havia um homem conhecido como Jesus de Nazaré. Ele era um mestre, mas também um profeta poderoso. Realizou milagres, multiplicou pães, expulsou demônios, curou doentes. Um pouquinho mais para frente. Não tínhamos dúvidas de que ele era o Messias esperado e ficamos empolgados. Eita, nós. Eles não tinham dúvidas que Jesus era o Messias esperado. E ele realmente era, né? Ele realmente era. Olha lá. Tínhamos a certeza de que a qualquer momento ele se ergueria no seu trono. Tínhamos a certeza de que a qualquer momento ele se ergueria no seu trono. Ele foi caminhando em direção a Jerusalém, né, em uma caravana de esperança, e eu quero que você reflita nessas frases. E essa caravana de esperança que se reuniu ao redor de Jesus, uma multidão se juntou a ele nesse caminho. Quando chegou a Jerusalém, o que ele fez? Ele purificou o templo, expulsou os cambistas, fez o inimaginável, milagres, curou enfermos, deu vida a quem havia perdido. Ele expôs a hipocrisia dos líderes religiosos, dos fariseus. Sabíamos que a qualquer momento ele começaria o seu reinado. Achamos que Roma se submeteria a nós, que a iniquidade seria extinta, que a injustiça seria aniquilada, que a fome e a miséria seriam erradicadas, que a ação do diabo seria eliminada para todo sempre. Ficamos entusiasmados, encantados, surpresos com aquele homem. Ele parece não, você pense agora o coração deles falando com uma boquinha, um olho assim, ó. Meu, é esse cara que nós estamos esperando. Nosso coração se encheu de expectativas,
para aquele grande momento. E aí, mas de repente, olha o que aconteceu. Ao invés dele se erguer no trono, ele se ergueu numa cruz e tudo mudou. Nossa visão, nosso coração se abalou, nossa mente, e agora? Aquele cara que nós esperávamos, que nós achávamos que era Jesus, novamente eu falo, né? Eles tinham essa visão errada de que Jesus, ele não precisaria sofrer, e não viria, né, como um cordeiro. E é legal porque essa imagem do cordeiro mostra bem, né, que eles achavam que Jesus não era. Não, ele não vai se sacrificar por nós, né? Mas de repente, ao invés dele se erguer no trono, ele se ergueu numa cruz. Então, meus irmãos, se você se alimenta de uma ideia errada sobre Jesus, você certamente irá se frustrar profundamente. Assim como aqueles discípulos, assim como o povo, né, que não queriam que Jesus fosse morto. Não, ele não pode, ele tem que pegar numa espada, ele tem que lutar, tem que nos libertar. Eles não foram capazes de perceber que antes de entrar em sua glória e ser o leão da tribo de Judá, Jesus precisava vir como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Jesus, ele precisava vir como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha o que está escrito lá em Lucas 24, do 25 ao 26. Quero que os irmãos acompanhem comigo. Amém? Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aí mais para frente nós vamos ver que Jesus, os discípulos, né, eles vão falar: não queimava o nosso coração quando aquele homem falava, né, no caminho, não queimava. E assim, quando eles perceberam, né, quando eles tiveram os olhos abertos, quando Jesus partiu o pão, não queimava o nosso coração enquanto esse homem falava. Nós custamos entender que ele era o Cristo. E é legal porque eles voltam, né? E aí tem que ser a nossa atitude também. Quando nós aprendemos, quando nós temos esse relacionamento com Jesus verdadeiro, nós temos que ter essa humildade, né? Senhor, falhei, eu desisti muito rápido, me afastei, né, por não te conhecer verdadeiramente. Eu vou voltar, vou dar testemunho, vou falar: o Senhor esteve comigo, o Senhor ressuscitou. Amém? A tudo e todos os questionamentos que aqueles discípulos tiveram, Jesus, ele responde, né? Como vocês são tolos, como custam a entender que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que Cristo sofresse para entrar em sua glória. Meus irmãos, na aula seguinte nós veremos, né, 3
atitudes e como nós podemos aprender e conhecer Jesus. Essa primeira parte, como podemos conhecer a Jesus, foi para que você tenha essa consciência de que as crises vêm, as crises de fé, elas vêm até nós porque nós temos ainda essa visão errada de Jesus, né? Ou tínhamos, amém? Nós tínhamos essa visão errada sobre Jesus. Nós trocamos essas lentes embaçadas, essas lentes de um grau que não corresponde à nossa necessidade, e agora nós enxergamos Jesus como aquele que precisava vir, sofrer, não pecou, se entregou na cruz, e aí sim, ressuscitar em glória, e nós cremos que Ele está à destra do Deus Pai, amém? E voltará para nos buscar. Este é o nosso entendimento enquanto seguidores do verdadeiro Jesus Cristo. Eu gostaria de voltar naquela frase, né, que eles não foram capazes de perceber que antes ele teria que sofrer, né? Nós cremos nesse Deus, mas se atentem a palavras que nos mostram que não, você não tem que sofrer, você não tem que se humilhar diante de Deus, você tem que sempre vencer. E a gente já comentou aqui em algumas aulas, porque muitos veem as placas, né, das igrejas escritas assim: venha e você não terá mais dor, venha e você não terá mais sofrimento, você será próspero. E isso cria cristãos fracos na fé, cristãos que vão sempre estar acostumados, não, mas eu tenho que me sentir bem sempre, eu tenho que sempre ser positivo, né? Tem essa coisa aí de positividade, eu tenho que falar porque a palavra tem poder, a minha palavra tem poder, né? Mas a única palavra que tem poder é essa daqui, ó, é o do nosso Senhor e Salvador, e nos ensina, se o apóstolo Paulo, se Jesus sofreu, como que a gente não vai sofrer? Né? Com esse nosso coração, muitas vezes incrédulo, mas o Senhor, Ele veio para te dar vida, vida em abundância, veio para te fazer feliz, com certeza, isso eu não tenho dúvidas, mas enquanto nós estivermos aqui, né, nós passaremos sim por tristezas, por angústias, mas a diferença é a esperança que nós temos, né, que tudo vai ficar perfeito quando Ele voltar, quando Ele nos levar. Nós estaremos juntos para sempre e eternamente aprendendo sobre Deus. Olha que maravilhoso. O primeiro versículo que nós lemos, né? A vida eterna é esta: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós passaremos a eternidade aprendendo sobre Jesus. E o autor coloca, né, que a eternidade não será suficiente para nós conhecermos Jesus, né, por completo. Ele é maravilhoso, ele é de uma imensidão, né, indescritível. Então, que o irmão tenha isso em sua mente, seu coração, essa sede de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus a quem a Bíblia nos revela. E na semana que vem nós teremos essa continuidade, como podemos conhecer Jesus, de 3 formas simples, mas poderosas, que a Bíblia também nos revela. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vou pedir que o irmão pegue na mão do seu irmão do lado. Vem aqui com o Raí, ó.
O Raí, ó, não deixa o Raí sozinho, não. Amém. Você que está em casa, muito obrigado pela presença também online. Que Deus possa ter falado com todos, assim como Ele falou comigo durante esse tempinho aí que nós passamos preparando essa aula. Foi com carinho, foi com amor. Que Deus continue se revelando a nós através dessa comunhão também. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus bem perto, Pai. O Senhor tem se revelado a nós, Pai, dia após dia, através da Sua palavra, através, Senhor, da comunhão com os meus irmãos. Senhor, que o Senhor possa ter, Senhor, sobressaído aqui nesta manhã, Pai. Assim como é o desejo do nosso coração, Pai, que o Senhor cresça, que nós, Senhor, diminuímos, que nós, Senhor, não queremos nos aparecer, mas que o Senhor esteja sempre, Pai, em nossas vidas como o alvo certo, Pai. Nós queremos estar cada dia mais, Senhor, presentes na Tua casa, Pai, para aprender de Ti, para estar, Pai, aprendendo, Te buscando, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossas, Senhor, ofensas contra Ti. Nós não queremos ter uma fé fraca, nós não queremos, Pai, desistir após um momento de desilusão, um momento de sofrimento, Pai. Nós queremos que o Senhor, Pai, esteja na direção da nossa vida, da nossa fé. Senhor, que a nossa fé em Ti possa estar sempre firme, Pai, na rocha que é o Senhor, e que a Tua palavra possa nos guiar, Pai, dia após dia, Senhor. Mais uma vez, Senhor, que o Senhor abençoe os irmãos que estão em casa. Que o Senhor, Pai, nos perdoe pelas nossas falhas, que tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, seja fixado nos nossos corações, que o Senhor possa nos usar a cada dia, Senhor, para aprender, para falar de Ti, e juntos, Pai, possamos Te louvar e Te engrandecer o Teu santo nome, Pai. Abençoa o almoço de domingo, o Senhor possa nos trazer logo mais à noite para continuarmos, Senhor, esse momento de louvor e gratidão a Ti, Senhor. Nós queremos conhecer ao Senhor verdadeiramente, nós queremos que essas crises, Senhor, de fé, que elas vão aparecer, esses momentos difíceis, eles vão aparecer, mas nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, Senhor, a passar por esses momentos, por essas crises, sem desistir do que a Tua palavra, Senhor, diz, sem desistir do que o Senhor nos revelou, Pai. O Senhor nos ilumine, Senhor, dia após dia, Pai. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ilumine, né? Nos dê paz e mansidão. É isso que eu peço ao Senhor sempre. Amém? Cumprimente seu irmão e até mais.